E eu não sei qual é o mistério, por que a diretoria do Flamengo ainda não anunciou a demissão do Vitor Pereira. Eu não sei o que a diretoria tá pensando, que o torcedor é bobo, que o torcedor é maluco. Por que ainda não anunciaram essa demissão? Pessoal, vamos fazer o seguinte, olha só pra você ter uma ideia. Você que aprova a demissão do técnico Vitor Pereira, deixa o like no vídeo e escreva nos comentários aqui embaixo a sua opinião, quem deve ser o novo técnico do Flamengo. Isso aí só pra você ter uma ideia de que a torcida já não aguenta mais esse técnico no Flamengo. Já era pra ter demitido ele ontem no vestiário. Ontem. Até quando vai ficar a diretoria dessa maneira? Não deram satisfação pro torcedor. Até agora não falaram nada. Nós vamos analisar aqui nesse momento, porque até agora são especulações da demissão dele, que ele já está demitido. E também sobre o plano A do Flamengo, que é trazer Jorge Jesus de volta, repatriar Jorge Jesus. Vamos aqui para as análises do comentarista da ESPN Brasil. Eu gostaria que você participasse, como eu falei para você. Se você aprova a demissão do Vitor Pereira, deixa o like. Eu quero que a diretoria veja que a torcida não é boba, que nós temos voz, que nós torcedores do Flamengo temos voz para também falar o que pensamos. Porque não é normal o Flamengo perder dessa maneira que perdeu por 4-1. Créditos desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Eu sempre falei essa diretoria com relação a contratações, com relação ao mercado, com os jogadores que vão buscar, as peças que trazem. Realmente, quando traz, dificilmente a gente olha aqui e fala, pô, o Flamengo errou, hein? Pô, trouxe um jogador. Mesmo os que depois acabam não dando certo, na hora que contrata, você concorda. Não vai dar certo, depois acontece. Mas a questão da administração dos treinadores, o Flamengo, com o elenco que tem desde 2019, esse elenco que foi subindo, crescendo, aliás, é um pouco antes, né? Mas a coisa, né, floresceu mesmo em 2019. O Flamengo poderia ser, assim, uma hegemonia. O Flamengo, o Palmeiras ali e tal. E o Flamengo poderia ter mais títulos do que ele tem, William, poderia ter alçado voos maiores do que ele alçou, mas ele não faz isso por quê? Porque cada hora é um treinador, porque os caras contratam um treinador, aí um vai embora, aí contrata o outro que comete a atrocidade de contratar um auxiliar. Com todo respeito, o Domi pode se tornar daqui a pouco o melhor treinador da história do futebol. Mas naquele momento ele era auxiliar. Ah, mas porque é europeu, porque a mentalidade é europeia, porque trabalhava com o Guardiola. Gente, pelo amor de Deus, de onde tiraram aquilo? E a gente tentando entender que o cara tinha coisas boas, mas não dava. Aí você tira o Domi, aí você traz o Renato, era para ser a bandeira dessa administração lá no começo, aí o Renato não aceitou, aí depois aparece o Renato, aí o Renato vai, leva o time, aí o time dá com dificuldades físicas, problemas e tal, que depois vieram à tona, né? Ele ainda chega ali no final da Libertadores e tal, aí o Andréas erra, gol. Se ganha, ele fica. Se perde, ele sai. Então também falta convicção. O cara saiu. Aí vão atrás de novo do Paulo Souza. E nisso tudo, sempre Jorge Jesus. Jorge Jesus. Tenta o Jorge Jesus. Toma a porrada do Jorge Jesus. É não do Jorge Jesus. É sim do Jorge Jesus. Jorge Jesus vem pro Brasil e fica de urubu em cima do Paulo Souza. Gente, pelo amor de... Aí vem o Dorival. Aí o Dorival dá certo. Aí não, mas agora deu certo, mas não deu tão certo quanto a gente queria. Aí o Rogério Ceni é campeão, mas também não dá. O que você falou, né, Pedro? Então assim, cara, a gestão de treinadores desta diretoria do Flamengo, ela é desastrosa. Ela é horrorosa. É um pavor. Porque ali começa com o Abel Braga, e aí tudo bem, Abel Braga, Arrascaeta não pode jogar, entra o Jorge Jesus. Ganhou, né? Ganhou estadual, ganhou Carioca, quando ele ganhou estadual, era o primeiro Tava classificado na Libertadores. Tá classificado. Aí vem o Jorge Jesus, esse ok, putz, acerto, pá, tudo, só que aí, na hora de renovar, o Jorge Jesus já estava de olho em outras situações, e aí ele foi embora. Aí vem o Domênico, que foi o que eu falei, aí vem o Rogério Ceni, vamos mudar tudo agora, não deu certo com o Domênico, vamos trazer um brasileiro, o Rogério Ceni e tal, ganha, mas não serve. Aí vem o Renato Gaúcho, que era um sonho antes, porque tinha ido bem no Grêmio, porque tinha identificação com o Flamengo, aí o cara chega na final da Libertadores, mas também não foi o suficiente, vem o Paulo... Então assim, gente, olha como pode um time como o Flamengo... Um time como o Flamengo, com o tamanho que tem, com o investimento que tem, com o que faz, com a possibilidade, com o elenco, com tudo, como pode trocar tanto de treinador? Não vai dar certo, meu amigo. Não vai dar certo. Não tem jeito. Ainda assim, por causa das individualidades, a capacidade dos jogadores ainda conquistou títulos. Porque, olha, vou te falar, cara. Marcel, dá pra voltar a tela ali rapidinho? Volta lá, Marcel, por favor. Tem uma coisa que me chama atenção. Querendo falar aqui. É porque tem algo ali que chama atenção, se puder voltar a tela. Quando a gente fala de trabalho, de gestão... Aquilo ali, isso aí é a gestão Landim, né? Landim presidente, Marco Braz vice-presidente. Aí, perdão. Tem uma característica ali, ó. Abel, erra o início, chama o Jesus para corrigir a rota. Isso, daí deu certo. Aí Jesus sai, chama o Domi para corrigir a rota. Aí o Domi não dá certo, chama o Ceni para corrigir a rota.
Aí o Ceni é campeão, mas ele não tem ambiente interno com a comissão fixa. Aí chama o Renato para corrigir. É sempre uma correção de rota, não é um plano de futebol. É quem pode responder rápido. Boa, Pedro. Rapaz, o Renato agora a gente vai ter um plano de futebol, porque a gente já errou muito. Chama o Paulo Souza, mas esse não deu certo. Coloca o Dorival ali para tapar o buraco e corrigir a rota. O Flamengo tá sempre corrigindo a rota. O Flamengo tá sempre no meio do ano, chega essa época. Entre abril e junho é sempre um pavor. Entre abril e junho. De Jesus. Entre abril e junho vai sempre cair alguém no Flamengo. Isso não é projeto de futebol. O Palmeiras dá certo. O Palmeiras dá certo. O Palmeiras hoje tem a cara do Abel. O Fluminense dá certo. O Fluminense tem a cara do Diniz. O Atlético que deu certo ganhou tudo. Você sabia que tinha uma cara do Cuca. Não é só os jogadores. Qual é a cara do Flamengo hoje em termos de projeto de futebol? A diferença é uma eterna aposta na qualidade dos caras. O Abel é o Jorge Jesus do Palmeiras que ficou. Isso. E o Jorge Jesus é o Abel do Flamengo que saiu. Se não sai o Jorge Jesus ali, né? Que ele renovou e saiu logo depois. Se você me Talvez não tivesse nenhum desses caras. Se você me permite, Pedro, só fazer uma... Vontade. Não, você falou que corrige a rota, né? Corrige a rota aqui. Não corrige a rota em momento algum. Tenta, né? Tenta corrigir. Procurando. Eles estavam procurando, porque assim, se você analisar, cada treinador tem uma característica diferente e que era pedido naquele momento. O Jorge Jesus deixou, o Abel sai, joga feio, com esse elenco, tinha a possibilidade de jogar mais bonito, caramba e tal. Saiu. Entra o Jorge Jesus, não precisa nem falar. Título, muda a história, a maneira de jogar e tal. Só que aí o Flamengo se torna refém do Jorge Jesus. Porque era nítido o comportamento do Jorge Jesus que ele iria fazer. Ele usou o Flamengo a todo instante e o Flamengo foi refém do Jorge Jesus. Esqueceram que o Flamengo é maior do que o Jorge Jesus. Aí sai Jorge Jesus, vamos procurar um treinador que se aproxime do Jorge Jesus, a maneira de trabalhar. Domi, é o oposto do Jorge Jesus. E a conversa era de sequência ao trabalho. Sim, a primeira coisa que o Domi fez, mudar. É o oposto, ou seja, não entendiam, não sabiam o que estavam fazendo. Então eu estou procurando a rota, porque eu estou procurando. Né? Sai o Domi, entra quem? Rogério. Por quê? Porque naquela época o Domi ganhava de 4 e perdia de 5. Não tem organização tática. E o Rogério, em tese, era o melhor treinador brasileiro. No Brasil. Não tinha tempo para buscar fora. Não tem organização tática. O Rogério vai organizar mais, o vestiário tal. Entrou o Rogério. Entra o Rogério. Não, o Rogério não está bem, não tem o ambiente, não tem o grupo. O que nós vamos fazer? O melhor treinador para a gestão, né? De grupo. Renato, traz o Renato. Aí o Renato não deu certo. Não, um não dialoga com o outro, né, Zé? De característica. Não tem nada a ver um com o outro. Por isso que eu estou dizendo, que eles estavam procurando. A briga de foice no escuro. Eles estavam procurando coisas que eram momentâneas, entendeu? Então eles não têm rota, eles não tiveram planejamento em nenhum instante. Porque se eles tivessem planejamento, provavelmente quando o Jorge Jesus começou a leiloar, né, um contrato e começou a fazer o que fez, eles já teriam mandado embora o Jorge Jesus e teriam feito um planejamento a longo prazo, porque o Flamengo tem essa possibilidade por conta das contratações e dos jogadores que sempre tiveram no grupo. Sempre teve no grupo, sempre foram jogadores fantásticos, jogadores bons, e nós sempre falamos aqui de 2019 até hoje, a gente sempre fala, o grupo do Flamengo, o elenco do Flamengo é um dos melhores, se não o melhor da América Latina. É o melhor. Se não o melhor, tal, né? Aí o que acontece? Sai o Renato, entra quem? Aí entrou o Paulo Souza. Com a missão de vai ter que mudar Carta tudo. branca. Carta branca, geração O anterior foi paizão demais. Muda tudo. E o que aconteceu? Deu errado. Deu com os burros na Aí água. o que acontece? Não, vamos procurar um treinador. Vem cá, Dorival. Planejamento, Dorival, vem aqui. Vamos ganhar as Copas. Isso, ganhou. Deixou muito claro quando veio aqui no Allianz Parque, jogou com o time reserva e depois o Dorival, em determinadas ocasiões, numa entrevista, falou sobre, deixou subentendido ali que iria ser as Copas, foi o planejamento feito por ele e pela diretoria. Ganhou Libertadores e Copa do Brasil, que não é fácil. Sim. Não é fácil. Mas os últimos jogos ele demonstrou. É lógico que nos últimos jogos os jogadores largam. As coisas mais importantes que eles tinham para ganhar, eles ganharam. Então é natural você perder concentração. Por quê? Porque você já está pensando no Mundial, já está pensando em outras coisas. E o que acontece? Não, vamos mudar porque na final da Copa do Brasil o time não jogou bem. Contra o River Plate, o Flamengo jogou bem na final da Libertadores? Não. Jogou bem? Não jogou. Se você aplica a mesma política, o Jorge Jesus teria que ser mandado embora. Sim. Né? Mas não se aplica a mesma política. E aí contrata o Vitor Pereira. Só que agora tem uma multinha de 15 milhões, Braz. 15 milhões. 15 milhões. Fora as outras que vocês devem estar pagando até agora. Né? Então, é normal isso? Não é normal. Por isso que eu falo, a diretoria
O Vitor Pereira vai sair sozinho? O Vitor Pereira é o grande culpado de tudo isso? Ele tem um percentual grande. O Vitor Pereira, Zé, ele não é o é o maior culpado de tudo isso, mas a gente pode ouvir uma pessoa aí que talvez seja uma das principais culpadas. Vamos colocar aí na sequência, gente? Porque tem o VP e tem essa pessoa também. Vamos lá? Pedro é bom para comentar sobre quem tem culpa. Vamos lá. Rapaz... Não sou eu o clube define, o clube é que toma decisões, não sou eu, não é? Eu vim para o Flamengo no sentido de trabalhar, de melhorar a equipa, de construir uma equipa forte, e estou mais do que convencido que isso é possível. Está no início, é para ser feito, o Brasileirão nem sequer começou. E eu estou de corpo e alma, dedico-me todos os dias, passo horas e horas e horas, tenho muitos anos de experiência, sei que este momento é um momento complicado e compreendo perfeitamente a reação dos torcedores. Não, hoje a gente não vai tomar nenhuma decisão, tá todo mundo de cabeça quente, não é o resultado que a gente queria. Perder da maneira que a gente perdeu, tem que se rever alguma coisa, mas isso não passa por nenhuma troca ou nenhuma situação em que você vá 10 horas da noite, 11 horas da noite vai decidir. Tô aqui, tô falando com vocês aqui, amanhã com calma eu vou estar com as pessoas que eu tenho que estar, muito provavelmente vou estar com o Vitor, por enquanto permanece tudo normal. Tá ali o Braz. Olha aí. Já vai sair sozinho? O VP? Tá ali o Braz com política, né? Com um detalhe que é bom contextualizar. Não queria perguntas, falou que respondeu uma só. Exatamente. E... Não, porque não vou decidir nada de cabeça quente. O que não chega a ser tão verdade, porque a decisão já está tomada antes. A diretoria do Flamengo já debatia o futuro do Vitor antes do jogo. Claro. Ninguém estava muito assim confiante. E outra coisa, também não me pega muito esse papo, né? O Flamengo tem um histórico com essa diretoria de mandar a gente embora tarde da noite, madrugada, o treinador vai dormir. Ceni foi, né? Não, o treinador vai dormir, acorda com a nota oficial, 2h30 da manhã, 2h40 da manhã. E depois ainda tem que dar treino, né? O Paulo Souza foi assim, agora... O Paulo Souza passou pelo constrangimento de demitido, todo mundo sabia, e ele indo para treino lá em Bragança, em Atibaia, foi constrangedor aquela imagem. Agora... É o Braz ou o Vitor Pereira o maior culpado? Os é dois. Quem contratou ou é quem não operou? Quem contratou e quem não operou. Quem contratou. Por quê? Porque sabia já. Aí mostra a questão da incompetência no sentido de análise de planejamento, William. De datas, de calendário. Se você tem um treinador que é totalmente diferente ao que você tinha no comando, que era o Dorival Júnior, você sabe que ele vai precisar de um tempo para adaptação, você sabe que ele vai precisar de um tempo para colocar o time... Né, para entender como é que funciona o time. De novo, uma coisa é você estudar, ver o time adversário, eu já sei o ponto fraco. Então, eu vou jogar pelos lados, como ele sempre falou, um ponto mais físico. Quando você joga, quando você é o treinador, você é marcado. Então, você tem que criar situações para sair dessa marcação. E aí entra a questão do Vitor Pereira, que não soube. Em momento algum ele soube armar o time do Flamengo, em momento algum ele soube identificar as características do time do Flamengo. É inadmissível um treinador que vem a público depois de uma, acho que foi uma derrota, não sei se foi derrota, um jogo. Ah não, nosso time não é físico. Pelo amor de Deus, você não viu o Flamengo nos últimos 4 anos? O Flamengo jamais foi time físico. O Flamengo sempre foi o time técnico, de fazer a bola jogar, correr de um lado para o outro. Aí você vem falar que o time é físico. Pelo amor de Deus, você não entende então as coisas. Você não está entendendo o lugar onde você se encontra. E isso ficou muito claro. O Vitor Pereira jamais entendeu que ele estava, o elenco que ele estava nas mãos. Jamais. Jamais. Então ele tem culpa. Quem contra... Cuidado, Zé. E aí, o Vitor Pereira tem... culpa no cartório. Isso, é só para acertar essa construção, você sabe. Por favor, é um clássico do F90. Especialista na matéria. Especialista aí. Entendeu? Agora, quem contratou também é responsável, William. O problema de quem contratou é que quem contratou não é só contratou e deu errado. Sabe por quê, ele William? fez uma escolha em cima de um trabalho que estava dando certo e ele fez outras escolhas que não deram certo. Quer ver, William? É um monte, não é assim agora. William, é o todo. Vamos pontualizar.
Quanto tempo o Flamengo deu de férias para os seus jogadores? 40 dias, né? E já sabia, 2 meses, e já sabia que não teria treinador no final do ano. Sim. Correto? Então, se você dá 2 meses de treino para os seus 2 meses de folga para os seus jogadores, por mais que eles façam preparação física fora, treino, é bom para falar nisso. Não é a mesma coisa que você treinar em termos físicos de físico, tático, intensidade de jogo, não é a mesma coisa. Você pode estar bem muscularmente, fazendo musculação, um trabalhinho ali anaeróbico, né? Você fazendo uma movimentação e tal. Não tem problema nenhum. As férias foram a partir de quando? Desculpa, só para lembrar aqui. Lembra Copa do Mundo? Assim que acaba o Brasileiro, que é início de novembro, o elenco é liberado. Tá. E aí volta ali na reta final de dezembro, início de janeiro, para fazer uma adequação física, mas o trabalho do Vitor Pereira, por contrato, ele só começa em janeiro. Então, sem bola, ficou de final de início de novembro a início de janeiro. Que eu queria chegar. Entendeu? Aí, 2 meses. Aí o que acontece? Você precisa colocar montar um planejamento, e aí já mostra que você não sabe o que é planejamento. Porque eu duvido que o Braz, ou quem quer que seja que demitiu o Dorival, tenha conversado com o fisiologista, com o preparador físico, analisado a tabela do Campeonato Carioca, quantos jogos nós iríamos fazer até chegar o jogo contra o Mundial de Clubes. O Flamengo fez 6 jogos antes do Mundial de Clubes, 5 com times cariocas e 1 contra o Palmeiras. Qual foi o resultado contra o Palmeiras? 4-3. 4-3 Palmeiras. Como é que foi o Mundial lá? Caiu na semifinal. Sim. As questões físicas do Flamengo pesaram. O Flamengo no segundo tempo cai, morre, né? Taticamente, o que acontece? O Flamengo não sabe o que fazer. Palmeiras fisicamente, no começo da temporada ali, já passou por cima do Flamengo. O Flamengo não sabia o que fazia dentro de campo em todos os aspectos. Por quê? Porque o treinador tem uma linha de trabalho. Eu não sei se o Braz conversou com as pessoas do Corinthians. Como é que funciona o dia a dia dele aí? Não. O dia a dia dele é o seguinte, olha, ele trabalha, faz os exercícios, e não é nem ele que dá o treino, quem dá o treino são os auxiliares, e ele chega 1 hora e meia antes do treino, reúne os times e fala assim, vocês vão jogar assim. Como é que isso vai acontecer? Fala pra mim. Como isso vai dar certo? Não tem como dar certo se você não cria primeiras referências para depois você começar a mudar o time. Se você não tem referência, acontece o que está acontecendo no Flamengo. Uma bagunça. É uma bagunça, ninguém sabe como é que joga, ninguém sabe como funciona. É o meio campo com Vidal e com Maia, depois é Vidal e Pulgar, depois é Gerson e Vidal, depois é Gerson e Thiago Maia. No ataque é Cebolinha como ala esquerda, depois ele tem que ser atacante, é Pedro e Gabigol jogando como meia. Ele não sabe. Então, assim, quem fez o planejamento não sabia o treinador que estava contratando, porque ele contratou o treinador por 2 jogos, que foram os jogos da semifinal, pelo menos que a gente entende aqui, os jogos das finais da Copa do Brasil contra o Corinthians. Ele não, pelo amor de Deus, pega o telefone, vem cá, como é que é o homem aí no dia a dia? Como é que funciona, Como é que funciona no dia a dia? Como é que é o trabalho dele antes do jogo? Antes do jogo, ele prepara o time, como é que ele prepara o time? Qual é o estilo de jogo? Porque, de novo, você tem que entender o local onde você se encontra. O Vitor Pereira teria que se adaptar ao Flamengo, não o Flamengo se adaptar ao Vitor Pereira. Não estou dizendo que... Estou falando mentalidade, entender o lugar onde você se encontra. Né? Eu estou aqui na ESPN, eu sei que a ESPN tem umas regras, tem uma tradição, tem uma maneira de ser. Eu não posso vir aqui e querer mudar tudo de uma hora para outra, que vai dar errado, que eu vou arrebentar com tudo. Então, peraí, vamos nos adaptar. Eu vou me adaptar aqui. Qual é o time? Como é que funciona? Pega as entrevistas. Pega a entrevista do Jorge Jesus. Conversa com o Jorge. Como é que foi aqui o seu dia a dia? Como é que funciona? Sabe? E aí, quem contratou o Vitor Pereira, no caso seria o Marcos Braz, em momento algum teve essa preocupação. Em momento algum teve essa preocupação. Sabe por quê? Porque não é o Braz que vai pagar, é o Flamengo. Eu queria ver se fosse o Braz que tivesse que pagar a multa. O que ele iria fazer? Ele não ia demitir. Ele não ia demitir, simplesmente. Sim, então, mas... É isso daí, nação. Agora vamos ver o que vai acontecer. A informação que nós temos é que o plano A do Flamengo é repatriar o Jorge Jesus. E para você, quem deve ser o novo técnico do Flamengo? Vamos ver o que vai acontecer nas cenas do próximo capítulo do Flamengo.